Esta é a Rádio Discípulos AM. Estamos falando ao vivo desde a Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, para o nosso Estudando o Evangelho desse dia 12 de fevereiro de 2020. Estamos falando ao vivo pela RD, pela página da RD, da Rádio Discípulos, através também do Pô Brasil, da Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, da Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, da Rádio São Francisco de Tobias Barreto de Sergipe, da Rádio Vivência Espírita de São José dos Campos, São Paulo, e da Rede Doutrina do Rio de Janeiro, assim como também da rádio, nossa Rádio Discípulos, e pelo Facebook, através da live, que estamos entrando ao vivo nesse momento, e desejando a todos um bom estudo. Hoje temos a presença da nossa irmã Claudete. Seja bem-vinda, Claudete. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Que Deus os abençoe nessa noite de muita luz. A Claudete falou, mas não saiu. Não sei porquê, mas não saiu. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Que possamos ter uma noite iluminada. Muito bem. De Deus. Seja bem-vindo, meu irmão Edson Varzak. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite às irmãs e aos irmãos, e que possamos aprender mais sobre o Espiritismo, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Hoje temos o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Que Deus nos acompanhe e que o nosso patrono Joaquim Cacique de Barros também nos acompanhe e nos inspire a aprender cada vez mais. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Muito bem. Nós hoje estamos com o grupo reduzido ainda, porque tem pessoal de férias, pessoal que saíram ainda da cidade, né? Nós estamos bem tranquilos, no sentido de que eu acho que para Deus tudo tem a sua hora. O pessoal também, nós também tem que descansar, né? Tirar tempo para a família, e a gente compreende e entende. Estamos, então, entre três, porque Jesus disse, se dois ou mais se reunirem em meu nome, no meio deles estarei. E ele está aqui no meio de nós, com certeza. Eu vou proferir a prece hoje, né, de abertura. E vamos, então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso pensamento a Jesus, em agradecimento por mais essa oportunidade de que temos de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, por poder estar aqui trabalhando para Ti, para todos os nossos irmãos, em favor de todos, independente de crença, independente de cor, de idade, de escolhas que as pessoas tenham. Nós estamos aqui orando pelo mundo. Sabemos que nada é perfeito. Assim como o nosso planeta é um planeta de expiação e provas, nós também estamos aqui, pedindo por todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades materiais, dificuldades físicas, que estão passando por dores, que estão passando, por exemplo, o pessoal da China, de outras cidades ao qual o vírus corona está atingindo. Estamos orando por todos, pela saúde de todos, que todos possam vencer esse momento de dificuldade. E que possamos cada vez mais aprendermos através do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos de Kardec. E hoje, através das instruções dos Espíritos, do capítulo 10, nós estaremos, com certeza,
buscando a nossa melhora. Perfeitos seremos? Não, mas com certeza vamos evoluir no nosso conhecimento para que venhamos a nos tornar no futuro ao qual o tempo a gente não sabe, mas nos tornarmos melhores do que somos hoje. Te agradecemos, Deus, te agradecemos, Jesus. E em vosso nome, em nome de Cacique de Barros, que é o patrono da nossa casa, também Padre Lando de Moura, que é o patrono da Rádio Discípulos, nós damos por iniciados os nossos estudos na noite de hoje. Teremos, então, no item 14 do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução dos Espíritos, perdão das ofensas, que a nossa irmã Claudete vai ler para nós hoje, porque hoje nós vai tocar para ela, né? Eu vou pedir Está muito longe? Tá. Eu vou pedir para a gente fazer diferente. Em vez de ler um trecho muito grande, né, eu vou ler um parágrafo para que a gente possa ir comentando e pensando, porque ele vai se prolongando, ele vai se estendendo, né? Então, que a gente possa ir sintetizando as ideias. Então, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e de tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmos de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, a gente já pode começar com essa ideia do perdoar, às vezes, a mesma pessoa, várias vezes, pela mesma coisa. Que a gente acha, às vezes, não, eu já perdoei 1, 2, 3, agora cansei, agora... Eu lembrei de uma história do Chico Xavier. Chegou uma senhora para ele e explicando que o marido incomodava muito e ela achava que já tinha perdoado ele bastante. Perdoado os 70 vezes os 7. 7 vezes 70 vezes. 70 vezes 7. Já perdoei. Aí o Chico disse para ela, cada pecado, cada errada dele, tu tem esse que perdoar. 70 vezes 7. Você perdoa sempre. Isso. O perdão... Aí eu acho que ela entendeu. O perdão tem que fazer parte da nossa vida, de forma que é a maneira que nós temos de nos tornarmos mais puros de coração. Né? Às vezes, nós, ainda pelo nosso orgulho, achamos que a pessoa nos ofendeu, mas na realidade é o contrário.
nós ofendemos a pessoa por achar que a pessoa nos ofendeu. Porque muitas vezes tem irmãos que, através da amizade que se tem, outra pelo conhecimento que ele tem, ele nos chama a atenção, muitas vezes, num erro que nós cometemos, e aí nós nos sentimos ofendidos, né? E achamos que aquela pessoa nos ofendeu. Não, na realidade, ela quis nos auxiliar. Ela nos auxiliou. E nós negamos o perdão para aquela pessoa, um perdão que nem temos que dar a ela. O perdão teria que ser para nós, muitas vezes. Não é? Nós mesmos nos perdoarmos. Essa questão do perdão, meu irmão, eu acho assim, uma das falas que a gente está falando muito desde a época do Cristo, né? Se o Cristo já falava, o Evangelho nos traz isso, é porque, na verdade, no nosso nível evolutivo, o perdoar ainda nós temos muita dificuldade. Começando por nós mesmos, né? É sempre o nosso orgulho que a gente nega, que a gente não é orgulhoso, mas como é difícil para nós ainda perdoarmos, né? A gente está lutando, a gente está buscando, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente tem sempre o Evangelho, porque a gente não é uma máquina que a gente pode virar, não, a partir de agora eu sei que eu preciso perdoar, eu perdoo, porque perdoar é sentimento, né? A gente começa a tentar educar os sentimentos, para que a gente não se magoe tanto com as coisas que nos chegam. Porque como está esse estudo da noite de hoje, que eu achei esplêndido, que é a comunicação não violenta, às vezes a pessoa não quis nem nos ofender. A maneira que ela fala, nós interpretamos aquilo como uma agressividade, uma crítica, e às vezes a gente não aceita. Então nós somos muito fáceis de se milindrar, às vezes por um olhar, por uma palavra, por um gesto. Então, como a gente é frágil ainda, né? A gente não tem ainda a força... Discernimento da nossa energia, da nossa... Isso, a gente ainda não está pronto, a gente está em construção nesse sentido de se fortalecer emocionalmente, né? Para não se milindrar, né? O nosso orgulho não ser tão grande que a gente fique magoado com as pequenas coisas. Às vezes, uma palavra, principalmente dentro de casa, né? Uma palavra do nosso companheiro, do nosso filho, de alguém da família, a gente se magoa. Às vezes, uma coisa tão pequena, né? Imagina quando a coisa é grave. A dificuldade que nós temos, olha o caminho que nós temos. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar de que as minhas debilidades, as minhas fraquezas, elas são reais e eu preciso trabalhar elas, senão eu não vou trabalhar. Se eu acho que eu já tenho condições, já estou perdoando, eu estou passando a mão em cima de muita coisa, eu não estou me enxergando. E o momento agora é da realidade, é da gente se enxergar e se aceitar e trabalhar em si. Todos os sentimentos que a gente precisa, né? Todas as nossas emoções. Acho, meu irmão. Trabalhando isso que tu falou, e a gente também tem que ser mais crítico de nós mesmos. Conosco mesmo. Ser mais críticos com nós mesmos. Porque nós temos a oportunidade de todos os dias deitarmos a cabeceira e fazer uma meditação. O que nós fizemos de bom hoje? O que eu fiz de errado hoje? Para sentirmos que é o momento em que nós estamos e entramos para dentro de nós. E isso é muito bom, porque isso aí nos auxilia no nosso sono. Nós teremos um sono muito mais tranquilo. Nós teremos um sono preparado.
Porque se nós deitarmos, às vezes, porque às vezes a gente tem o costume de deitar já quase dormindo, e isso não é bom. Eu acho assim, meu irmão, eu acho que isso é o ideal. Isso é o que todo mundo nos aconselha, né? Não só o espírita, mas os psicólogos, os espiritualistas. Mas quantos de nós conseguem fazer isso todos os dias? Mas, minha irmã, assim, eu não sei o que tu concorda ou não, mas segundo vários artigos que eu já li a respeito do assunto, se nós fizermos uma meditação antes de dormir, todos os dias, tomar isso como um hábito. O ideal é isso, é fazer isso um hábito, é isso que eu estou dizendo. Porque aí a gente vai preparando o nosso organismo para o sono. O sono vai desligando, desliga a audição, vai desligando a visão, vai desligando, né, várias coisas ali, o nosso tato, né? A gente vai desligando e aí a gente dorme mais tranquilo. E o nosso sono é muito mais profundo e muito mais para descanso, né? Muito mais profundo. Ele nos auxilia muito mais. No outro dia nós vamos acordar e fazer uma prece agradecendo por aquele sono que nós tivemos, porque esse sono é um sono refazedor. Restaurador. Né? E isso é importante para nós, e nós temos que tomar isso como costume. Foge um pouquinho do perdão ali, foge, mas é um trabalho que nós temos que fazer todos os dias, pegar como hábito. O cara da torcida xingou um jogador. O cara saiu da quadra e foi brigar com ele. Brigar, né? Isso. Não teve perdão nenhum, né? É uma história interessante essa, né? O cara xingou o goleiro lá, não sei qual é o conteúdo, sei que era. E ele se sentiu altamente ofendido, largou, saiu da quadra, em pleno jogo, e foi discutir com ele lá no meio da torcida e brigar com ele. E brigam com a torcida, eu fui uma pessoa que, para quem não sabe, eu fui jogador de futebol, joguei, como o Edson falou, em futebol de salão, eu joguei futsal muitos anos, né, quando jovem, mas é uma coisa que nunca eu me deixei me envolver é por fala ou por grito de torcida. Porque torcida, ela é passional. O seu time está sempre certo e o outro time está sempre errado. Mas nós somos assim, Edson, ainda, na nossa vida. Nós ainda somos assim. Nós estamos sempre certos. Né? O que tem sido a política são dois polos, né? Formaram-se dois polos, né? E quantas pessoas na família entraram em atrito por causa disso, né? Mas acontece que diferentes. As pessoas elas tomam partido, como se diz, né? De partidos, coisa que não importa para nós, cidadãos, qual o partido que está no ou irmã, e pedir que Deus ilumine a sua mente para que nós possamos ter uma vida melhor. Que possa fazer um bom governo para o povo, né? Exatamente. Temos que torcer por isso. Né? Mas só que muitas vezes no nosso Brasil, ainda os governos vão para lá para fazer um bom governo para os políticos. Né? E isso estão dizendo assim, o povo do Rio Grande do Sul é um povo politizado. Que politizado que nada? É um povo partidário. Eu vejo o Rio Grande do Sul como um povo partidário. Né? Eu não gosto de entrar muito nesses assuntos, mas eu vejo como um povo partidário. Se coloca muitas vezes ou a favor ou contra, e ali aquela massa fica jogando pedras nas outras pessoas, e nos outros. Né? Então, nunca estão contentes com nada também. Devemos conversar sobre isso, devemos. Mas nós temos que perdoar também os nossos governantes. Porque se eles cometeram erros, se eles tiveram... Agora fica difícil, né, minha irmã? Fica difícil. Mas perdoar os governantes. Temos que perdoar. Faz parte do nosso aprendizado. Exatamente. Quem sabe isso, né? Quem sabe a gente tem que aprender a olhar eles com as limitações deles ainda. Né? Mas todos nós aqui da Terra somos limitados, né, mesmo? Lógico.
Só que a gente espera que Somos eles limitados, façam o bem, né? né? Nós temos essa limitação ainda, porque nós muitas vezes não estamos preparados ainda, preparados muitas vezes para certas coisas e achamos que estamos, e muitos querem grandeza, muitos querem que as pessoas se orgulhem deles, que sejam venerados, mas é o nosso mundo que nós vivemos. O homem... São eles que nos representam, né? O homem, ele se deixa levar pelas aparências, ainda. Aquele que aparenta ter dinheiro, ter mais bens, muitas vezes é melhor tratado por aquele bem simples. Eu ouvi um irmão, eu assisto um canal no YouTube, que é do Jonathan Nemer. Ele é evangélico, mas ele tem um canal que é Desconfinados, e o canal dele também. E eu vi ele fazendo um trabalho assim, ele se vestindo de mendigo, e ir lá, e as pessoas não deixarem ele entrar dentro do restaurante. Entendeu? Dizendo, não, mas eu vou pagar, tá aqui o dinheiro. Não, mas mesmo assim eles não queriam ele lá dentro. Porque ele estava mal vestido, ele ia causar uma má impressão aos outros frequentadores, os outros clientes. E aí o que acontece? Depois ele saía dali, trocava de roupa, aí era a mesma pessoa e estava lá. Quer dizer, então a mesma pessoa, se ela trocar de roupa, ela vai ser melhor recebida num lugar ou no outro? Nós ainda temos que pensar muito sobre isso. O nosso irmão Alberto Kodama colocou ali. E hoje a comunicação através de e-mails da internet fica mais difícil. A nossa irmã ali falou em comunicação, porque aqui no outro salão na frente, a gente está passando aqui, como é que é o nome, meu irmão? Comunicação? Comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Né? Então... E hoje em dia está difícil. Hoje as pessoas jogam muitas coisas na internet, em todos os canais, em todos... no WhatsApp, né, mando fakes ali, imagens terríveis, às vezes que não dá nem para olhar. Assim. Então, ele gera uma energia negativa, e essa energia negativa nos atinge, e muito. Por isso que é bom quando a gente vê uma coisa assim, não comentar, não compartilhar, deixa para lá. Não alimentar e não comentar. E deixa lá, e a gente vai procurar uma coisa melhor, para que nós possamos realmente procurar coisas boas, vibrar melhor, isso, né? Vibrar positivamente, através daquilo que a gente está lendo, porque no momento que a gente está lendo alguma coisa, o nosso pensamento está trabalhando em cima daquilo ali. Ele está formando uma imagem. Vocês podem pegar qualquer texto e vocês vão ler com atenção, e vão ver se dentro da sua mente não está formando uma imagem. Se for uma coisa negativa, ele vai formar uma imagem negativa. Se for ou vai formar uma imagem de revolta, uma imagem de ira, de raiva, né? E se for uma coisa positiva, ela vai gerar o amor, vai gerar até a emoção da gente, o emocional da gente, né? Ela vai gerar várias coisas. Através do nosso pensamento acontece isso. Assim como o perdão. O perdão não adianta você chegar para o nosso irmão e dizer assim, eu te perdoo por aquilo que tu me fez. Da boca para fora, e não de coração, e não de que venha realmente aquilo ali. Porque no momento em que nós perdoarmos, nós não podemos ficarmos cobrando novamente aquilo. Então nós não perdoamos. Se eu chegar para o nosso irmão Edson Varzak e dizer, eu te perdoo, e daqui uma semana acontecer qualquer coisa, e eu chegar, mas tu te lembra lá naquele dia, lá, assim, então não perdoei. Perdoar é esquecer realmente. Na verdade, se tu está perdoando, tu não nem vai dizer que vai perdoar. Porque se tu já perdoou, né, tu não vai tocar mais no assunto. Porque se tu disser, eu vou te perdoar, isso é o nosso orgulho dizendo, olha como eu sou melhor do que você. Você errou comigo e eu sou tão grande que te perdoo. Está no Evangelho, né?
Vamos continuar então. Continuamos. Aqui. Então, dizendo assim: Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós, de Jesus, né? E continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois aos vossos irmãos, como tendes necessidades de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em revelar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. É o que a gente está falando, né? Quanto mais grave a ofensa, o mal, a gravidade do mal, mais dificuldade se tem de perdoar, né? E às vezes a gente perdoa as coisas para nós, né? Se a gente se conhece, e às vezes nós, quem é pai e filho, como eu falei semana passada, quando prejudica um filho teu, te dói o dobro, né? Quando alguém prejudica um filho, dói o dobro na gente, né? E às vezes quem é mãe, assim, eu acho que o instinto maternal é maior, a gente tem forças até para defender um filho que normalmente não teria, e a gente vira uma leoa para defender um filho. Então, a gente, conforme a gravidade, eu acho que as coisas a gente começa a perdoar, que não seria nem perdão, seriam as pequenas desculpas, né? Que a gente começa a exercitar o perdão, porque o perdão é tão grande tanto quanto o amor. Porque só quem ama de verdade é que consegue perdoar. Esses dias eu estava escutando um programa que é uma rádio bem conceituada aqui no estado, e eles estavam falando muito apavorado de que o marido tinha agredido a esposa ou alguma coisa assim. Eu não sei bem o que aconteceu, eu não sei como é que foi o desfecho lá do assunto deles, o que aconteceu realmente, porque não me interessa, isso já não me interessa a ação. E quando ele foi julgado, ela estava lá, né, como vítima, né? E aí, quando o juiz deu o veredito, que ele foi condenado, ela pediu para o juiz, autorização para o juiz para dar um beijo nele. E disse para ele: eu te perdoo. Mas isso não influenciou na condenação dele, né? Na condenação da lei dos homens, né? Mas aí eles ficaram muito apavorados. Mas como que essa mulher, esse homem fez tudo isso para ela e ela fez isso? Né? Ela foi fazer isso ainda. Isso é o perdão. Entende? É uma maneira de perdoar. Ela perdoou, mesmo ele cometendo atrocidades contra ela, a família, sei lá, eu não sei bem o que foi que aconteceu realmente. Isso eu não quero comentar, porque eu não sei. Mas o ato dela foi de perdoar. Ela perdoou, mesmo com ele condenado, ela perdoou ele, né? Isso não influenciou em nada, no caso, mas todo mundo ficou muito chocado com aquilo ali. Então, o povo, nós, povo, quando eu falo povo, é nós, povo, nós homens, nós mulheres, nós ainda não estamos preparados para o perdão. Por isso é que no trânsito está acontecendo coisas assim, porque as pessoas sempre acham que estão certas, elas muitas vezes estão muito erradas. E acham que naquele momento lá está certa e está certa. E aí comete Se ela não achasse, ela não brigava. Exatamente, quer dizer, então. Mas, são coisas assim. Irmão, eu só quero falar, enquanto vocês pensam aí que vocês falam, eu quero falar que antes que fuja aqui. Tá. A Gisele G, uma boa noite para ela, nossa irmã ali, frequentadora da Irmã Esther. O Alberto Kodama, nosso irmão querido, está sempre na audiência. O Giuseppe Cataf,
É italiano, eu acho isso. O Marco Rezende, é o Marcos Rezende, nosso amigo também, nosso irmão. A Vera Schmitz, o Roberto Vilmar Quaresma, a Aurora Luiz, a Ivana Moreno. Vamos mais adiante aqui, a dona Carmen Lenz, nossa vice do veterinário, aqui na Discípulos. A Deise Melo Barreto, a Soraya Carvalho, a Carmen Silvia Souza, o José Luiz Ferrares Souza, a Daniele Pacheco de Souza Varzak. Seja bem-vindo. A dona Inês Kepler, nossa querida amiga, também aqui frequentadora da Discípulos e trabalhadora da casa. Maria Cristina Pim, meu irmão Eclaíra Costa. Oi, Eclaíra Costa, estamos te esperando aqui para vir participar conosco. Tem bastante cadeira para sentar. Tá bom a praia? Tem um microfone para falar, queria bastante. Hoje dá para a gente falar, né? O Marcelo Varzak. Marcelo? Isso. Que legal. Bom. Seu filho é filho do nosso irmão Edson Varzak. O José Marcos Tabacou e a Elizabeth Serrão. Sejam todos sempre bem-vindos. Muita paz e luz para todos. Vamos agora para o outro. Posso só terminar aquela? A Cláudia, só um pouquinho, vamos terminar aqui. A Cláudia, a Doris Ruppel, a Eliane Ribeiro, o Paulinho Pimentel, lá do Rio de Janeiro, a Rose Delfino e a Juliane Souza. Juliane Souza, que é minha sobrinha, lá no bairro um pouco mais distante, Pedras Brancas. Muito bem, minha irmã. Agora a palavra é toda sua. Tá, depois eu vou passar para o nosso irmão Edson. Só com referência a esse caso que tu comentou, que é de uma grande relevância, cada vez mais os psicólogos, os cientistas, reconhecem a importância do perdão, né, para a saúde física nossa. É o desligamento, né? Então, assim, isso que essa pessoa fez, essa moça fez, de ir até aquela pessoa e dar um beijo e perdoar, não foi para ele, foi para ela. Foi uma terapia. Provavelmente ela devia estar fazendo algum acompanhamento, alguma terapia, alguma coisa assim, em que ela descobriu, né, que precisava perdoar para se libertar da dor. Porque se não perdoar, continua carregando tudo que fizeram com ela. Então, perdão, e o porquê que ela foi lá e falou? Porque ela podia perdoar lá na casa dela. Né? Ela podia dizer, não, eu perdoo ela com Deus, não, eu perdoo. Mas por que ela precisou ir até a pessoa e dizer que perdoava e ainda dar um beijo? Isso foi para ela, vamos fazer assim, a partir de agora, um avanço, mas assim, marcar o momento da libertação. Ela botou para fora, eu te perdoo, eu te dou um beijo, quer dizer, ela largou toda aquela dor ali para ele, não saiu limpa, leve. É uma questão psicológica de liberdade com o mal que lhe fizeram. Isso, nós ainda precisamos dessas, como seria, são pontos que a gente, são ritos que a gente diz, ritos de passagem, em que tu passa de um sentimento para outro. E isso é extremamente útil para a nossa saúde mental e física, nos libertarmos da mágoa. Muitos falam que, em primeiro lugar, o perdão e esquecimento. O esquecimento é amnésia, né? É, Alzheimer. Na realidade, a pessoa tem que ter um procedimento, se ela perdoar. É uma atitude, perdão é atitude. A pessoa, o adiante de uma lembrança,
a não ser perturbada com aquilo ali. Ela sabe historicamente que aconteceu algo, mas aquele histórico fica histórico só. Não, ela não, aquela lembrança não prejudica ela. Mas... É porque, na verdade, né, meu irmão, o que se fez não se apaga, né? Só que a gente não precisa carregar o peso da dor do que fizeram conosco, né? Porque esse lixo, que é um lixo que a gente carrega na nossa alma. Então, o perdoar é justamente isso, é tirar aquilo ruim que nos deram e a gente pegou, e às vezes carrega há muito tempo, é jogar fora. Olha, isso foi ele que fez, foi outra pessoa, né? E eu preciso me livrar, porque eu preciso ser feliz, né? O que a gente quer? A gente quer paz, né? Tranquilidade. Legal. Então, o perdão é isso. O perdão é a gente se livrar simbolicamente do lixo que o outro largou na gente, né? Que a outra pessoa nos largou. Se a gente continuar carregando aquilo, ele fica cada vez pior. Então, a gente precisa fazer essa limpeza no nosso coração, né? É um exercício. Isto mesmo. Muito bem. Nós ainda somos muito pequenos diante da grandeza dos ensinamentos de Deus. Nós somos muito pequenininhos ainda. Nós somos seres em crescimento, isso é lindo, né? Então nós estamos nos desenvolvendo com as nossas próprias experiências. Só que este é o momento de nós usarmos as nossas experiências para o lado bom. Porque para o lado ruim nós as usamos muito, da vez nas encarnações passadas. Já estamos, né? Professores. Até nessa própria encarnação. Está na hora de nós mudarmos. Nós temos que mudar a nossa visão de conhecimento. E mudando isso, nós vamos mudar as nossas ações, os nossos atos. Vamos ter mais paciência, vamos amar mais, vamos perdoar mais, que é o tema do nosso assunto. Vamos nos querer cada vez melhores, vamos nos respeitar acima de tudo. Porque nós ainda achamos que, como eu estava falando antes, a gente está sempre certo. E os outros estão sempre errados. Gente, não é assim, nós temos que parar e pensar. Eu costumo dizer aqui, repetir várias vezes, nós temos que sempre que nós agirmos pela razão e não pela emoção. A emoção nos condena, a razão não. Porque a razão ela é refletida, ela é pensada. Mas o que é a razão? Muitas vezes, então a razão tem que ser premeditada? Não, não é nem premeditada. Ela tem que ser raciocinada. Raciocinar. Com a fé raciocinada. Exatamente. Raciocinar. Pensar antes de tomar uma decisão sobre determinada coisa. Eu já aprendi muito isso na minha vida, porque quando mais jovem, eu era uma pessoa muito explosiva. E ainda, muitas vezes, até hoje, ainda tenho ainda cai ainda, muitas vezes, a minha vibração e eu ainda sou atingido por essas vibrações. Mas muito menos do que quando eu era mais jovem. Como a gente tinha falado antes, eu fui jogador de futebol há muitos anos. Joguei dos 11 anos aos 33. Eu nunca levei um cartão amarelo num jogo de futebol. Na minha vida. Eu nunca levei um cartão amarelo. Levei um vermelho. Sim, quando ele bateu mesmo. Quando eu fui mesmo. Por quê? Porque eu não agi com a razão. Eu agi com a emoção. Então, essas coisas que a gente vai passando nas nossas vidas, tudo aquilo que nós passamos, os sofrimentos que nós passamos, as alegrias, né, os momentos em família, as dificuldades em família, as alegrias em família, quer dizer, tudo isso vai se somando ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Por que que em muitos países do mundo
não no Brasil, né, que o velho é maltratado, jogado no asilo, e muitas vezes sem necessidade, né, só para não ter o compromisso de cuidar daquele velho. Mas tem países em que o velho ele é venerado, que nem no Japão. Por quê? Por causa da experiência e a sabedoria que ele tem com ele. A cultura também. Mas isso faz parte da cultura. Só que no Brasil nós não temos essa cultura ainda. Né? Espero um dia ter. Eu tenho um vizinho meu que a mãe dele ficou viúva há muitos anos. Aí tinha um outro irmão dele que morava com ela e ele se suicidou. Muito bem, né? Foi uma escolha da pessoa e tal, a gente tem que respeitar, a gente sabe o que vai acontecer com ele, tudo, né? Mas aí esse filho que é meu vizinho, assumiu a mãe, que mora em uma outra cidade, então de 15 em 15 dias ele tem que ir lá para ficar com ela para cobrir as cuidadoras, né? Que ficam uma de dia e uma de noite. Então ele tem que ir lá cobrir o papel das cuidadoras, que elas têm que ter folga, né? E ele dizendo para mim assim, Paulo, eu posso passar o maior trabalho do mundo, eu posso ter dificuldades com a minha mãe, que eu sei que eu tenho, mas eu jamais a jogaria num asilo. Porque se eu quiser manter ela viva e ter a minha consciência tranquila, eu tenho que cuidar da minha mãe. Porque ela cuidou de mim quando eu era pequeno. E eu tenho esse dever, como homem, eu tenho esse dever, como pessoa, como ser humano. Né? Então, não que eu seja contra, porque tem asilos, muitas vezes, que são muito melhores que a própria casa. Né? As condições de cuidado, né? A gente reconhece isso, porque, exatamente, preciso de um cuidado maior, preciso de uma enfermeira, muitas vezes, né? Preciso de umas pessoas que estejam ali na sua volta, e muitas vezes os filhos, com as suas famílias, eles não têm condições de fazer isso. Todo mundo trabalha, né? Ninguém Todos tem têm casa. Que trabalhar, né? Mas agora... O velho é difícil de qualquer maneira. Né? Como eu já vi pessoas sem necessidade jogar os pais em um asilo e deixar ele em sofrimento, precários, de forma precária, isso aí eu acho que não seria uma maneira muito correta. Tem um lance da Primeira Guerra Mundial. Não estou aqui julgando, né? Eu não quero julgar ninguém, nem condenar Já ninguém. julgou. Não, mas eu não estou julgando. Eu só não faz parte do meu pensamento, entendeu? Não é isso, eu não estou condenando essa pessoa. Porque a gente não sabe muitas vezes a dificuldade que aquela pessoa tem. As limitações emocionais. Né? Muitas coisas, né? Que vem ali, né? Então a gente tem. Mas eu acho que a gente tem que cuidar, né? Eu no meu ponto de vista, fala Edson. Na verdade, eu falei em futebol, na Primeira Guerra Mundial, houve uma... Até fizeram um filme, deve ter na internet um filme, que jogaram futebol dos inimigos entre um inimigo... Natal. Não sei se foi em 1917, mas... 1917, mas era a Primeira Guerra Mundial. Fizeram um jogo de futebol entre os inimigos, né? E conversavam, e como é que é a tua família? Minha família é tantas pessoas e tudo. Então foi uma amizade. E eram inimigos. Alemães, do lado, né? E judeus do outro. E aliados do outro. Jogaram entre eles, né? Então isso é uma bela demonstração. Isso já em 1917, nós já viramos aquele século, nós já temos no outro século e ainda continuamos ainda em guerra, né? Infelizmente, né? Mas, com relação a essas limitações que a gente tem ainda, que as pessoas têm, e às vezes a gente critica, às vezes dentro da família, né? Com relação a essa coisa de pais mais velhos necessitando, às vezes a gente tem uma família grande, são 4, 5, 6 filhos, e às vezes ninguém tem condições de cuidar, ou paciência de cuidar de um idoso, né? E a gente acaba julgando, né? Criticando, porque um faz, porque o outro não faz,
Agora, como é difícil a gente olhar para esses mais próximos com esse olhar de perdão, com esse olhar amoroso que o Cristo nos olha, né? Como a gente tem essa dificuldade de aceitar as limitações daquele irmão ainda que né, não tem condições ainda, não tem a paciência, não tem a disponibilidade, não tem amorosidade, às vezes, para cuidar de um pai, de uma mãe que está já, né, mais velhinho, com limitações, e a gente tem essa dificuldade. E quanto mais perto da gente isso, mais a gente percebe a nossa fragilidade também em aceitar isso. Porque sempre é a crítica, a gente vê isso muito perto em família, né? E a gente tem que cuidar para não julgar, porque senão a gente acaba julgando as pessoas. A gente tem que fazer um autocontrole, uma autoavaliação, para a gente não julgar, porque a primeira coisa que a gente faz é julgar. Mas mesmo não julgando, eu posso expor o meu pensamento. Lógico. Não, mas eu estou falando assim, quando é na nossa família, né? Às vezes, quando é assim, muito perto, que a gente percebe, porque o nosso olhar é assim, ó, tem o que é certo e o que é errado, o nosso dever, né? Aí é uma questão de dever. Nós temos o dever perante Deus de cuidar dos nossos pais, como eles que nos cuidaram. É honrar pai e mãe. O cuidado é dever. Não é obrigação. É dever. Nós temos o dever de cuidar deles como eles nos cuidaram, perante Deus. Né? Tem que ser automático esse dever, né? Só que aí, quando as pessoas não estão cumprindo com essa lei de Deus ou com qualquer outra, a gente tende a julgar. A gente está nessa fase de julgar. Nós não temos esse olhar amoroso dos espíritos de luz que nos olham e pensam, olha, ainda está nessa fase, ainda não compreendeu, né? Nós ainda estamos assim, mas nós espíritas, né? A gente tem que buscar cada vez mais colocar essas palavras, esse estudo do Evangelho na nossa vida. Tentar olhar aquele irmão que a gente estaria julgando e condenando por não fazer o dever, né? O que Deus nos pede, o que o Cristo nos pede, olhar ele com um olhar mais melhor, indulgente, mais né? tranquilo, mais indulgente, ter mais indulgência, porque a gente também erra muito. Errei muito, porque Muito. nós ainda estamos naquela fase ainda de aperfeiçoamento, de melhora, quer dizer. De busca, né, meu irmão? Nós estamos na busca de melhorar. Nós estamos buscando. E muitas vezes se apresenta às nossas portas essas facilidades de aprendizado para nós, né? Que é participar de um grupo voluntário, para auxiliar outras pessoas, participar de um grupo de oração por outras pessoas, de participarmos na casa espírita de outra forma, ou em qualquer outra casa espiritual. Eu falo não só da religião, ou seja, da casa espírita mesmo, mas também de outras religiões também, né? Que fazem trabalhos lindos, né? Isso, sim, lógico, a gente sabe disso, né? Mas isso é união, de qualquer forma. Nós temos, graças a Deus, eu participo de alguns trabalhos. Então, nós temos o grupo Vagalumes, que é lindo. E ali tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas que são católicas, tem pessoas que são espíritas, e isso influencia em alguma coisa? Não. Isso agrega. Não, isso só une. E tem outro trabalho que a gente faz também, que é o banco de alimentos. Lá nós temos muitas religiões, várias casas religiosas, igrejas, mas a igreja católica, várias casas espíritas, várias casas evangélicas, né? Outras entidades que não são ligadas à religião, que nem a APAI, que nem outros, né?
E qual é a diferença que tem entre um e outro? Nenhuma diferença, porque a gente está trabalhando em prol dos irmãos necessitados, e é isso que a gente tem que fazer. Eu até posso usar como palavras assim, as palavras de um irmão, eu digo irmão, filho de Deus, que trabalha no mercado em que eu fico, né, lá no Marx. Ele fica juntando carrinhos, só recolhendo os carrinhos para dentro do mercado, fazendo o trabalho dele, né? Então ele estava dizendo assim, esse trabalho de vocês é lindo demais. Eu torço para vocês, que vocês consigam assim, bater metas. Aqui na nossa cidade, para quem não sabe, nós temos aqui 150 mil habitantes. Nós arrecadamos, neste último sábado, mais de 3 toneladas de alimentos dos mercados. Então, as pessoas estão aprendendo a se doar. E além do nosso trabalho que nós estamos fazendo, que nós estamos nos doando ali aquele momento, ali, aquelas 2h30 para cada... entidade? Para cada... Não, nem é entidade, é para cada turno, né? Nós estamos também dando a possibilidade das pessoas também praticarem a caridade. Praticarem a caridade. Exatamente. Né? E ali a gente vai unindo forças, e ali são todas as forças, porque eu costumo dizer, nós ali não somos políticos, nós não temos time de futebol e nós não temos religião. Nós somos... Nem deve, né? Nós somos, não, claro, e nós somos ali irmãos de todos. Eu participei há uns 3 anos atrás, junto com um grupo de mulheres aqui de Guaíba, da igreja evangélica, não lembro qual é, uma na Castelo Branco ali, em que eles fazem um trabalho lá no presídio feminino, e elas me convidaram para ir. Primeiro eu fiquei assim, no presídio, né, como é que eu nunca tinha pensado, fiquei meio assim, digo... mas fui para conhecer, né, fui para conhecer o trabalho delas, para conhecer tudo. E, gente, eu fiquei emocionada. Primeiro, assim, foi um pouco tenso, né? Nunca tinha ido. Aquela coisa de não pode entrar com isso, não pode entrar com aquilo. Eles revistam a gente, tu não pode ter nada que tenha ponta. Eu digo, deve ser perigoso, né? Daí a gente entrou, era o dia da beleza delas, né? A gente lavou os cabelos, a gente penteou, umas foram maquiadas. Então, era o dia do carinho para elas, né? Que as irmãs da igreja evangélica fazem para elas uma vez por mês. Mas elas têm um trabalho assíduo lá dentro. E a coisa mais linda que eu vi foi depois, quando terminou, na hora de se ir embora, se fez um círculo e elas cantaram aquelas canções da igreja e fizeram aquelas orações, e uma grande maioria das detentas já sabiam orar e cantar junto com elas. Quer dizer, um trabalho de acolhimento, né? Sem preconceito daquelas irmãs que estão lá, que a gente não sabe nem o que as levou lá para dentro, né? Estão sem liberdade, sem vida. Então, elas têm quem chega lá e dá um carinho para quem enxerga ela, quem leva a palavra de Deus para elas, quem leva consolo, né? Às vezes a gente não sabe o que levou uma pessoa a errar. Um carinho. Então, elas estão lá levando o apoio. Na verdade, elas são Deus agindo através de outro, né? Porque Deus nos ajuda, assim, através dos outros. E é um trabalho muito bonito que eles fazem lá dentro. Eu fiquei muito emocionada em estar no meio dos evangélicos naquele dia. Não, mas aqui de presídio, a gente entende um pouco que a gente trabalhava quando existia o presídio da nossa cidade, presídio masculino, aqui que era no centro da cidade. Nós íamos lá, nós fazíamos um trabalho lá, o Edson, a gente trabalhava junto, tinha mais outros irmãos, o Lázaro, o Luiz Mário, tinha mais outros irmãos que iam junto lá. Então a gente chegava lá, nos começos, eles ficavam meio assim, então,
depois, com o tempo, a gente chegava lá e Esperavam. já estava com a mesinha posta, com um pano branco por cima, Esperando o né, dia. Edson? Eles E era esperam bem- mesmo, né? E era bem assim, quer dizer, então... Até aquilo- passos recebeu. Exatamente, recebia o passe, assistiu palestra. Então a gente ficava ali, ficava feliz com aquilo, porque tu estava levando um consolo para alguém que estava passando por um momento difícil, porque quem está dentro de um presídio leva um momento difícil. Mas no grupo Vagalumes também a gente, no começo, sempre era uma pessoa do grupo que fazia a prece, porque a gente sempre faz a prece quando termina a janta. Antes de servir, a gente sempre faz uma prece. Hoje, a gente não faz mais a prece. São eles que fazem. São eles que fazem a prece. E fazem cada prece mais linda que te comove. Né? Então, gente, isso é grandioso. É grandioso para todos nós. Para nós que fizemos de forma de coração, né? E para eles que estão recebendo, mas eles também estão nos dando. Nos dão, às vezes, muito mais. Estão nos dando a possibilidade de nós atingirmos uma experiência maior. Né? Quero deixar um abraço para a Carla Pinós, a nossa irmã Carla, lá do Passo Grande. Pinos? Pinós 6. Pinos, não é Pinós. Pinos? É. Eu chamo ela de Pinos. Uhum. Desculpa, Carmen. Carla. Carla, Da Grande Serrinha? Perto da entrada tem assim. um olho lindo. O Eduardo Alessio Pedro, Dona Vera Pacheco de Souza, que é a mãe da Daniele, que é nora do nosso irmão Edson Lazak. E o nosso irmão Ed Família Santos. unida. O nosso irmão Ed Santos, que é também uma pessoa que frequentou muito essa casa, não tenho visto ele há muito tempo. Onde é que tu anda, meu irmão? Manda um recado pra gente aí. Estamos te aguardando aqui pela discípulos também. Muito bem, minha irmã, continuamos mais um pedacinho. Vamos. Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer. E se penseis, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. É o que a gente diz, né? Feliz daquele que pode dizer: eu não tenho nada contra ninguém. É difícil? É Se tiver, antes de deixar a sua dádiva, vá até seu irmão, vai ter com ele, o perdoe e depois volte. Perdoar enquanto está aí a caminho. Por quê? Porque se desencarnar, vira obsessor. Estou brincando. Mas é o que a gente vê, né? O não perdoar, né, nos vincula tanto a outra pessoa. Eu ainda estava falando isso até para o meu chefe, que agora ele reluta muito, né? Ele diz que a gente aqui fala assim, muito em espiritismo, muito em Deus, e ele acha... Então ele me critica um pouquinho. Mas a gente conversando, eu dei para ele o Livro dos Espíritos agora, consegui ele começou a ler essa semana. E a gente estava falando sobre a leveza, né, de tu não ter nada contra ninguém, tu ter uma... Como é bom tu não ter uma mágoa contra ninguém, quando tu não carregar, Lembra né? uma Mahatma Gandhi, né? Mas olha, uma coisa que hoje, pela experiência de vida que
a pouca experiência de vida que eu tenho, dos meus 62 anos, eu já aprendi que as maiores das mágoas é nós mesmos que criamos. Nós mesmos criamos mágoas de outra pessoa, muitas vezes até sem motivo. Sim, é o que a gente estava falando, a gente se magoou, às vezes com a pessoa nem sabe que nos magoou, ela não tinha interesse, né? A gente é que se magoa. Exatamente, eu vejo as pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, eu fiquei tão magoada com o fulano. E o fulano nem sabe. Né? E o fulano nem sabe, muitas vezes eu digo, mas já tentou conversar com ele, saber qual é o pensamento da pessoa? Não, mas eu vou falar com ele vai me falar outra coisa, aí não vai dar certo, nós vamos, né, não quero criar caso. Não, tu está fugindo, já criou um caso. Tu está fugindo da tua responsabilidade de cristão. Yeah. O nosso irmão Ed, vamos ver o que o nosso irmão colocou para nós aqui. Abraços e saudades de vocês. Tentando ficar um pouco perto da minha mãe na praia, pois ela está precisando de mim nessa fase da vida. É verdade. Longe em matéria de vocês, mas perto sempre em sentimento. Uma hora ou em hora aparecerei novamente. Ed, muita felicidade para ti, um abraço, meu irmão, tu sabe, mora no meu coração. E também a tua mãe, aquela pessoa abençoada, cuida bem dela. Nós estávamos realmente falando sobre esse assunto, eu estava falando há pouco tempo atrás. Que Deus abençoe vocês aí, tá? Cuide bem da sua mãe, que com certeza ela merece. Chegaste a ler o pedacinho que nós tínhamos combinado? Quer mais um pedacinho? Lê mais um trecho para nós aí, porque vamos ver. Eu fui mexer aqui nas... Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve. Olha o que a gente estava bem falando, né? Uhum. Antecipasse. Como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo em vós mesmos, não fostes o agressor? Quem sabe se nesta luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para ser de indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido, uma circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represália e que não fizeste degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizeste, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. É bem o que nós estávamos falando antes, né? Dificilmente a gente briga com uma coisa... Ela começa aos poucos, né? É uma palavra, um ressentimento, é uma diferença de pensamento. O não esclarecimento que a gente estava falando, né? Às vezes não chega, olha, eu não entendi bem o que tu me disse, eu fiquei magoado.
E se tu não fizer isso que tu estava aconselhando, às vezes uma coisa tão pequenininha vai se tornando uma coisa tão grande que as pessoas deixam até de se falar, brigam em família, às vezes por uma coisa que poderia ter sido resolvida, né? Mas hoje as maiores complicações estão dentro das próprias famílias. Eu quero mandar um abraço aqui para o Jesualdo Costa e um abraço muito especial para Nélida Varzak. Ô, querida! Um beijo! Não vai falar nada, Edson? Edson? Fiquei emocionado agora. Ai, que lindo! Ficou emocionado, Edson. Seja muito bem-vinda, Nélida. Sabe que nós chamamos. Nós estávamos... Nélida, ele está nos emocionando aqui, Nélida. Meu querido primo. Nós estamos ainda nos formando espiritualmente, mas o nosso maior problema, nossos maiores problemas são dentro da família. E eu digo por quê? Porque dentro da família, muitas vezes o Edson teve até que tomar água ali agora. Água frutificada. Nós ainda estamos nos formando espiritualmente, como eu estava falando, e os nossos maiores problemas são os problemas familiares. Porque muitas vezes nós vimos famílias que são unidas, são famílias unidas, pai, mãe, os filhos, né, se reúnem, às vezes dá alguma discussãozinha, alguma coisa e tal, mas são unidos. Mas aí o pai vai trabalhando com o tempo, vai adquirindo alguns bens, né? Aí vem daqui uns anos, o pai vem a desencarnar. E aí aqueles bens materiais faz com que aquela família se desmonte. A tal de herança, né? Por causa da herança. Por causa dos bens materiais. E nós ainda, muitas vezes, não nos damos conta disso. Achamos que sempre temos o maior direito. E não é assim. São direitos iguais, porque são filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe. E muitas vezes não reconhecemos isso. Eu quero mandar um abraço para o Rodrigo Varzak. Um abração. O Rodrigo curtiu ali também. Então, é nos momentos difíceis que nós vimos a importância da família no nosso crescimento. Qual os momentos mais difíceis? Quando se perde um ente querido, né? Para mim né, a gente passa por momentos de dificuldades, momentos de doença, já passei por isso há menos de 2 anos atrás, né? Então são coisas assim, isso não une, isso aí une. Mas quando se perde um ente querido, talvez se desfaz uma família. Por quê? E era um momento que era para ter uma união muito maior, né? A respeito daquilo que nós temos vivido dentro da família, assim, era para ter uma união e um crescimento espiritual ali naquele momento, e muitas vezes não se tem. O nosso querido irmão William Veinho, tudo bem contigo, meu irmão? William Veinho é lá da Paladinos de Jesus, se eu não me engano. Muito bem. Temos também a Cláudia Conter. A Lickmara. O meu querido irmão e amigo
Edson Rodrigues, que é trabalhador do Lar Master, a nossa irmã Cris Xavier, que também é participante do grupo Vagalume, também agradecendo a audiência de todos. Nós ainda temos alguns minutos para que possamos passar assim, alguns recados. A nossa Rádio Discípulos está agora também com um canal no YouTube, que é TV Discípulos. É só lá entrar no YouTube e botar na busca lá, TV Discípulos. Os vídeos estarão todos na quinta-feira. Todas as quintas-feiras à noite, coloco os vídeos do nosso programa na TV Discípulos. Não sei ainda como que vai ficar agora na volta do pessoal, no mês de março. Se vai ter gravação de palestras. Se tiver, a gente quer ver se coloca no mesmo canal. Então, o canal vai ser bem municiado. Mas, por enquanto, nós estamos com um vídeo por semana. Todas as quintas-feiras estará lá o vídeo no YouTube, né, para que as pessoas assistam e ele fique lá. Estamos montando um podcast, também que é só áudio, né? Também para distribuir, também para que as pessoas possam baixar os programas e algumas mensagens, né, que nos serão permitidas, ou que nós tivermos permissão para colocarmos lá, também estaremos trabalhando lá. E além do facebook.com/Rádio Discípulos Espírita, ou botando ali só Rádio Discípulos, já vai aparecer a Rádio Discípulos. Nós fizemos a live todas as quartas-feiras, ao vivo, né, a live. Os vídeos são todos sem cortes, são normais e naturais. Não temos ali, se alguém errou algum comentário, alguma palavra, vai ficar ali, né? Não tiramos. Esse é o objetivo do nosso canal, tanto no YouTube quanto nas lives no Facebook. Agora são 21h14. Nós estamos falando ao vivo desde a Sociedade de Espírita Discípulos de Cristo aqui em Guaíba, juntamente com o RU Brasil. Já passei a relação de todas as rádios. Essa é a Rádio Discípulos, a emissora do amor via internet. Muito bem, já que a nossa irmã deu uma saidinha ali, e alguém a chamou e ela não voltou, vamos ler mais um pedacinho que eu não sei bem aonde que foi que ela parou. Ela leu o item 15. O texto número 15. É desde o começo, Edson? O texto número 15. É no 15, mas eu não sei. Começa perdoar os inimigos, aos inimigos. Pois bem. Vem ela voltando, vamos ver se ela se acha onde é que ela parou. Sim, eu sei. Me perdoe, mas foi um motivo maior. A gente compreende. Onde eu terminei? Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu o perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não.
O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, apóstolo Leão. Isso Tem que ser de coração. isso É que eu disse, Um exemplo. o perdão verdadeiro não precisa ser verbalizado, ele precisa ser vivido. Esse é um dos maiores exemplos, está na própria Bíblia, né? Na passagem de Madalena. O exemplo exato é esse aí. Vinham todos aqueles homens cheios de pedras nas mãos, dizendo para que tinha que apedrejar Madalena, porque ela foi pega em adultério. Mas quantas vezes eles já tinham adulterado, né? Então, Jesus ficou tranquilo, perguntaram para ele o que ele achava, ficou ali escrevendo. O que ele ficou riscando no chão? Ele ficou desenhando no chão, né? Mas no desenho deles ali, eles olhavam para o desenho ali, eles se viam naqueles desenhos ali, os seus erros. Eles viam os seus erros ali. E aí, até que ele pegou e disse assim, olha, quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Né? Tão simples. Aí eles foram saindo, foram largando as pedrinhas no Os chão. mais velhos em primeiro lugar, até os mais novos. Foram saindo, foram embora. Aí, depois ele olhou para Madalena, levantou os olhos, né? Só, cadê aqueles que a condenavam? Foram embora. Então tá, eu também não a condenarei. Vai e não peques mais. Né? E Madalena foi uma pessoa muito influente dentro do cristianismo, né, naquela época, porque ela realmente mudou de vida, né, a partir daquele momento. Não posso dizer que ela foi uma santa, porque não tem assim o Evangelho de Madalena contando tudo o que fazia, mas ela sempre seguiu Jesus, né? Então, a gente vê aí quem lê assim de fora, acha tão fácil aquele momento ali, né? Acha tão fácil aquela passagem, assim, mas como é fácil, né? Mas como é que para nós é tão difícil perdoar? Como é bonito, né? O perdão da Madalena. A gente acha tão bonito. Agora, quando sai qualquer coisa na cidade ou na imprensa de algum escândalo, a gente é o primeiro a criticar, né? Critica. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, gente. Nós somos imperfeitos. É isso mesmo. Nós somos imperfeitos, mas nós temos que nos tornar melhores. A cada dia. Não digo que nós vamos chegar à perfeição. Eu não digo, nós temos que tornar perfeitos. Nós vamos nos tornar perfeitos. Vamos demorar, uns mais, outros menos, mas vamos atingir o objetivo da perfeição. Só que eu não posso dizer assim, vamos ser perfeitos. Não sei quando nós vamos ser perfeitos. Olha, faz um cálculo de como nós éramos na época do Cristo e como nós somos hoje. Em 2000 anos e alguma coisa, o quanto a gente evoluiu. Tem uma ideia, irmão, de quanto nós evoluímos? Nós evoluímos. Nós vamos levar o dobro. Nós evoluímos muito tecnologicamente. Eu estou falando moralmente. Não, mas é que tá. É lá que eu quero chegar. Nós evoluímos muito tecnologicamente. Evoluímos em maneira de transportes, materialmente. Mas moralmente ainda nós temos quase que lá 2000 anos ainda. Imagina quantos milênios então para chegarmos a espíritos
evoluídos. Nós vamos levar muito tempo ainda. Quando eu falo nós, é nós todos mesmo, é nós aqui. Questão humanidade, né? A humanidade. A humanidade em geral. Porque ainda existem guerras em países que naquele tempo de Jesus existiam guerras e as guerras continuam até hoje. Né? Países que na época de Jesus não eram conhecidos ainda, que nem o Brasil, que hoje muitas vezes está sendo devastado pela ganância. Então isso tudo terá um preço. Isso tudo vai ter um preço. Né? Vai ter um preço e nós vamos ter que pagar esse preço. Muito bem, eu quero agradecer a presença da nossa irmã Claudete, muito obrigado pela presença, irmã. Agradecer a presença do meu irmão Edson Barzac, meu querido irmão, ele sabe disso, né? Espero melhorar minha voz para participar mais. Não, mas está bom, está ótimo. É devagarinho que se vai se recuperando e a gente vai chegando lá, com calma. E quero agradecer a todos os nossos ouvintes, aos nossos amados ouvintes, que estão do outro lado, tanto pelo Facebook, como através do Pro Brasil, das emissoras que compõem o Pro Brasil, da Rádio Discípulos ali pela página só com o áudio da rádio. Agradecer a todos nós, deixar também um cumprimento especial para a Rosângela Souza. Uma boa noite para você também, Rosângela. Agradecer sempre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para que possamos cada vez mais também buscar o nosso melhoramento e dar a oportunidade das pessoas também estudarem o Evangelho. E vamos tornar como hábito, gente, nós fazermos o nosso exame de consciência antes do nosso soninho. Vamos deitar a cabeça no travesseiro, vamos analisar os nossos atos diários e ver o que procurar sentir, o que nós fizemos de certo durante o dia, o que nós fizemos de errado, para que nós possamos nos melhorar cada vez mais. Um abraço também para o Emerson S. Nascimento. Nesse momento, então, eu quero elevar o pensamento a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual, em agradecimento por tudo que nós passamos, que nós aprendemos, que nós estudamos. Agradecer pelas nossas famílias, agradecer pelos nossos amigos, agradecer por ter pessoas que muitas vezes nos magoam, nos dando a oportunidade de perdoar. Agradecer, Senhor, pelo sol que nos aquece, pela água que nos sacia a sede, por tudo aquilo que temos passado, para que possamos nos tornarmos espíritos evoluídos, pelas oportunidades que temos de crescimento, que muitas vezes sabemos não aproveitamos, mas que possamos cada vez mais termos a consciência de aproveitar essas oportunidades que temos durante essa existência. Eu quero pedir ao mundo espiritual por todos os irmãos nossos ouvintes, por todos nós aqui, por todas as nossas famílias, em especial pelo meu filho Guilherme, que ontem fez uma cirurgia e já está em casa, já está se recuperando. Se Deus quiser, com o mundo espiritual no auxílio, ele terá uma recuperação em breve. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. E esse foi o nosso Estudando o Evangelho, desse dia 12 de 2 de 2020. Essa é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor da Internet. Estamos, então, desejando a todos uma boa noite, muita paz e muita luz no coração de todos nós. No evento nada que são misericordiosos.